terras novas à vista. Este é o momento que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo um momento de novas expectativas com Deus. Nunca o mundo contemplou uma geração que tenha tanta luz de Deus como está surgindo em nossos dias. Velhos patamares estão caindo por terra. E novas luzes das Escrituras estão surgindo. E o povo está aprendendo a como andar com Deus. Isto é muito importante. A como andar na presença de Deus. É isso que Deus quer. É a volta ao caminho proposto por Deus. É abandono das tradições humanas. É abandono da confiança nas obras humanas. E agora, pautar nossa vida pela palavra de Deus. Se nós queremos ter vida e vida abundância, o caminho é pautar nossa vida pela palavra de Deus. E essa palavra de Deus, nós devemos vê-la sob o ponto de vista do Espírito Santo. É a história das virgens. As virgens prudentes, elas tinham a candeia. E a candeia nós sabemos que é símbolo das Escrituras sagradas, a palavra de Deus. Mas elas eram prudentes, pois levavam algo a mais. Essa candeia da palavra de Deus precisa de algo a mais. Então não podemos falar como Lutero, somente as Escrituras. Não, tem as Escrituras sim, a candeia é necessária, mas a candeia tem que ser acompanhada pelo óleo. E o óleo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, disse Jesus Cristo, é aquele que vai iluminar a candeia. O Espírito Santo é o fogo que vai iluminar a candeia. A candeia precisa do fogo do Espírito Santo. Então, o fiel, que é prudente, ele tem em suas mãos a lamparina, mas ele carrega consigo que a lamparina precisa para continuar brilhando. Ela precisa do azeite, do óleo. Hoje, do gás, que vai representar o Espírito Santo com sua interpretação. As virgens que não foram prudentes, elas ficaram somente com a lamparina e com os entendimentos que tinham de suas igrejas. Ficaram dentro do espaço do igrejismo. Isto é, das interpretações das igrejas. E deixaram que as interpretações das igrejas iluminassem as Escrituras sagradas. Isto fez a diferença quando disse, chegou o noivo, era alta madrugada. Elas não estavam prontas. A sua candeia para o percurso que tinham que trilhar dali de onde elas estavam até os portões abertos da eternidade. Aquela luz que elas tinham, aquela luz igrejeira que iluminava a candeia, que é a sua Escritura sagrada, não era suficiente. Estavam realmente em trevas.
notaram que aquela luz que iluminava a candeia, de repente, para aquela situação, apagou-se. E agora que vamos fazer? A da outra está iluminando. Vamos pedir que ela nos dê o azeite, a interpretação do Espírito Santo. Porque a nossa interpretação religiosa, igrejeira, não está dando para iluminar, estamos em trevas. A nossa candeia já não brilha. Mas as Escrituras mostram que elas não conseguiram obter a iluminação da outra. E a outra não podia entregar-lhes, pois a iluminação é do Espírito Santo. Tem um grande ensinamento aí para os nossos dias, de terras novas à vista. É um despertamento da nossa consciência. Vamos olhar as Escrituras Sagradas, a nossa lâmpada. Agora vamos olhar também que luz nós estamos trazendo para iluminar a nossa lâmpada. Qual é a nossa interpretação? Qual a sua origem? Divina ou terrena? Divina ou igrejeira? Divina do Espírito Santo ou dos homens? É aí que vai se ver a diferença. Quem é que está iluminando a sua candeia, meu amigo? São os conceitos humanos? São os conceitos teológicos? Ou o Espírito Santo? Aquelas que foram iluminadas pelo óleo divino, que tinha o óleo do Espírito Santo, aquele espaço de onde elas estavam até o portal, a porta aberta da eternidade, elas tinham luz para chegar lá. E é interessante que essa luz que elas tinham, por mais amor que ela tivesse pela outra companheira de jornada, ela não podia passar para a companheira de jornada a luz que ela tinha. Nós podemos ver que é uma coisa pessoal. É uma decisão pessoal, consciente. Então, nesse tempo de novas terras à vista, onde Deus está iluminando a humanidade como nunca através da luz da sua palavra, vamos olhar em que pés nós estamos com as Escrituras na mão. A nossa Escritura está sendo iluminada pelos teólogos? Está sendo iluminada pela cultura dos teólogos? Ou está sendo iluminada pela luz do Espírito Santo? Isto vai fazer a diferença. A diferença está aí entre a virgem prudente e as virgens loucas. Terra nova vista, o que está iluminando a luz da tua Escritura Sagrada, meu amigo. Veja, são os conceitos religiosos ou são as revelações do Espírito Santo? Pois a Escritura Sagrada diz, na tua luz veremos luz. Nós somente contemplaremos o caminho do Deus e teremos luz no caminho de Deus quando nós olharmos as situações desse mundo através da luz da palavra de Deus. E essa luz da palavra de Deus tem que estar iluminada pelo Espírito Santo, o fogo divino. Aí está a diferença entre a virgem prudente. Ela encontrou
a luz que vai iluminar, guiar a sua candeia, as suas escrituras, o Espírito Santo. Então, daí, ela não vai mais se apoiar em religiões, ela não vai mais se apoiar em doutrinas, ela não vai mais se apoiar em dogmas. Doutrinas e dogmas, religiões, são construções humanas, feitas por homens. São elaborações, concepções do pensamento do homem. E pode iluminar a Escritura Sagrada. E tudo está muito bem, mas quando ouvir a voz do noivo chegou, haverá uma grande diferença. Aquela luz que iluminava as Escrituras Sagradas, com a luz humana, com os conceitos humanos, com as doutrinas humanas, com os dogmas humanos, não tinha luz suficiente, era como trevas, e a candeia não brilhava. Não podiam seguir adiante, tiveram que voltar para comprar o óleo. Mas o óleo do Espírito Santo não é comprado. Estavam tanto em trevas que foram buscar o óleo. E coitadas, quando elas estão no caminho regresso, e sem dúvida alguma, o inimigo vai estar chicoteando, um período de grande tribulação para elas. Vão passar pelo período de tribulação. E quando chegarem na porta da eternidade, vão encontrar a porta da eternidade fechada. E vão insistir. Vão ter outra decepção. Não conheço vocês, não sei a origem de vocês. Pois a sua candeia não estava brilhando com a luz de Deus. Estava brilhando com os conceitos dos homens, com os dogmas e doutrinas dos homens, que aprenderam em suas igrejas. Então, temos que ver conceito de homens, igrejas, dogmas, versus Espírito Santo, iluminação do Espírito Santo. E aí nós veremos a diferença entre as virgens prudentes e as virgens imprudentes, as virgens nércias. Em que lugar nós estaremos? Onde vamos amarrar as nossas posições na doutrina dos homens, nos ensinamentos igrejeiros, ou naquele que Jesus disse: eu vou pedir ao Pai, outro Consolador, e Ele vai fazer vocês lembrarem todas as minhas palavras. Em outra palavra, Ele vai dar a interpretação das Escrituras para vocês. As minhas palavras que eu recebi do meu Pai, e que agora estou passando a vocês, o Espírito Santo vai iluminar para vocês. E aí nós veremos que a Escritura diz: os filhos de Deus são dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Então vemos aí, as virgens prudentes são dirigidas pelo Espírito de Deus. As virgens imprudentes são dirigidas pelos conceitos e dogmas de igrejas. De que lado você está, meu amigo? Terra Nova Vista. Terra a Nova à vista. Momento de grande decisão. Vai ficar do lado do Espírito Santo e vai ter luz para entrar na eternidade? Ou vai ficar pego aos conceitos igrejeiros, com doutrinas e dogmas, e vai encontrar a porta da eternidade fechada? Hoje você vai fazer a sua opção. Medite nisso. Terra Nova à vista.